A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente. Esse que vos fala é o irmão presbítero Leandro, amém? Vamos estar aqui com uma aula sobre esboço de sermão, amém? Esboço de sermão. E eu quero trazer um tema para o teu coração com o seguinte tema: quais são as 5 divisões de um sermão? Eu quero te falar, querido, se você prestar atenção nesses vídeos que eu vou lançar, você dentro de pouco tempo, você que, quem sabe você nunca pregou, ou você tem vontade de aprender, elaborar sermão, você vai aprender. Mas nós temos que começar uma escada, subir ela de baixo. Então nós não podemos pular para o último degrau de cima, temos que ser de baixo. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são as 5 divisões de um sermão. Acompanhe no meu canal, peço para você se inscrever no meu canal também, dar seu like nos vídeos, ativar o sino, me ajude que eu te ajudo a como elaborar esboço de sermão, amém? Mas para não ficar só em minhas palavras, eu quero ler aqui para os amados irmãos, Romanos capítulo de número 10, versículo de número 13, 14 e 15, que está escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Então nós vemos aqui que para alguém crer no Evangelho, para alguém se converter a Cristo, temos que anunciar, temos que pregar o Evangelho. E Jesus chamou cada um de nós para sermos anunciador da sua palavra. Mas muitas das vezes, amados e queridos irmãos, nós temos até a vontade de pregar, de anunciar o Evangelho, mas nós não sabemos como elaborar um sermão, nós não sabemos como montar um esboço no sermão. E nessa aula, nessa primeira aula, eu quero trazer para os amados irmãos quais são as 5 divisões de um sermão. Essa primeira aula é a introdução de muitos vídeos que eu vou colocar aqui no canal. E tenho certeza, se você acompanhar essas aulas, dentro de poucos dias você estará ministrando. Quem sabe você nunca ministrou a palavra, mas você vai aprender comigo nesses vídeos. Irmãos, eu várias vezes pesquisei vídeo no YouTube para ver se eu aprendi a elaborar sermão. Em vez de me ajudar a fazer, era complicar. Eu comprei um curso, aprendi e através do meu aprendizado quero compartilhar contigo de graça, sem cobrar nada. Só quero que você se inscreva no canal, dê seu like e me ajude a crescer esse canal, amém? Nós vemos aqui que Jesus, ele quer que nós anunciamos o Evangelho. Marcos capítulo 16, versículo de número 15, Jesus ele falou para os seus discípulos, para eles irem por todo o mundo pregar o Evangelho para toda criatura. Então é projeto de Deus nos usarmos como anunciadores do Evangelho. Mas irmãos, os irmãos sabem quais são as 5 divisões de um sermão? Louvado seja o nome do Senhor. Essa aula é uma aula de homilética, e homilética é a arte de pregar, a arte de elaborar sermão. A pergunta que fica: os irmãos sabem quais são as 5 divisões de um sermão? Pois bem, vamos aprender quais são essas 5 divisões de um sermão. Eu estou falando aqui na linguagem popular para os irmãos entender o que eu estou falando. Tem muitos que vão ensinar na internet e ensina com uma linguagem difícil, a qual eu e você não compreendemos o que muitos falam. Mas nós vamos aprender com a palavra do Senhor quais são as 5 divisões de um sermão. Irmãos, a primeira divisão de um sermão é o tema. A primeira divisão de um sermão é o tema. Por quê? É bom nós darmos o tema a uma mensagem, porque nós trazemos o povo para dentro da Bíblia. Nós colocamos o povo numa linha de raciocínio e nós também ficamos naquela mesma linha de raciocínio e não misturamos muitas coisas.
andamos com o povo lado a lado dentro da mensagem. Então, a primeira divisão de um sermão é o tema, e Deus me dá primeiro o tema, para depois Deus ele me dá o texto para me encaixar no tema. Então, a primeira divisão do sermão é o quê? O tema. A segunda divisão de um sermão é o texto. Amém? Então, o tema, o texto. Primeiro Deus me dá o tema. Quando Deus me dá o tema, eu vou pesquisar qual é o texto que se encaixa com o tema. Amém? Então, primeira divisão do sermão é o tema, segundo é o texto. Terceiro é a introdução. A introdução é a preparação para você entrar no corpo do sermão. Então, o sermão, a terceira parte da divisão de um sermão é a introdução. A quarta parte, irmãos, é os tópicos, ou seja, o corpo do sermão. E um sermão, para ele ficar legível, ficar bem elaborado, no mínimo você tem que colocar 3 tópicos, amém? Colocar 3 tópicos, 3 divisão. E dentro desses tópicos, você também pode colocar subtópico. Mas depois, posteriormente, vou estar explicando detalhadamente cada parte do sermão. Então, a quarta parte do sermão é os tópicos. A quinta parte de um sermão é a conclusão, ou seja, você vai concluir o seu sermão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dentro dessa conclusão, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você pode recapitular os tópicos e em seguida fazer o apelo. Então vamos mais uma vez aqui para a aula. A primeira divisão de um sermão é o tema. A segunda divisão de um sermão é o texto. A terceira divisão do sermão é a introdução. A quarta divisão do sermão é os tópicos. A quinta divisão de um sermão é a conclusão. Amém? Então, esses são as 5 divisões de um sermão. E todo pregador tem que ter conhecimento dessas 5 divisões. Amém? Que Deus muito os abençoe. A paz do Senhor e Salvador.